que os bebés chegaram. O mais grave é que as crianças já tinham sido retiradas aos pais, mas há um mês o tribunal devolveu-lhes a custódia dos filhos. A população de Sozelas vai apresentar queixa do Estado português junto da União Europeia. Tudo porque o Estado não fez um estudo epidemiológico que garante, aliás, que a coincineração não vai ser prejudicial para os habitantes de Sozelas. A Associação de Defesa do Ambiente de Sozelas considera que o Governo está a enganar a população. Joaquim Gonçalves, presidente da Associação, afirma que o Governo não está a pôr em prática a solução alternativa ao processo de coincineração. Eu chego à conclusão, depois de ver as pessoas todas que aqui estão, que as pessoas cada vez mais se convencem que ao fim e ao cabo o que nos querem, desculpem o português, é lixar. O português é mesmo este e assim toda a gente entende. Porque não estão aqui para resolver um problema ambiental, estão aqui com a sensibilidade para resolver um problema económico a se impor. Dentro de 15 dias sairá o relatório da Comissão Médica para avaliar o estado de saúde da população de Sozelas. Mas Joaquim Gonçalves não acredita nos resultados, já que a população nega a realização de qualquer rastreio. Essa resposta ou esse parecer que possa vir a acontecer quanto a nós não será honesto. Não consideramos de uma honestidade baseada na parte médica que devia fazer a análise neste momento atual e que não vai ser feito. A Associação não vai desistir e vai apresentar um relatório à Comissão Ambiental da União Europeia para estudar a possibilidade de ser feita uma queixa junto do Tribunal Europeu sobre a não realização do estudo epidemiológico na população. Agora sim, a situação em Barcelos, uma situação de miséria que levou à morte de uma bebé de 7 meses. Um segundo bebé gêmeo do primeiro, como lhe disse há pouco, está internado no hospital de Barcelos. Os pais dos gêmeos têm problemas de alcoolismo. Tudo indica que terá sido essa a razão do estado de carência a que os bebés chegaram. O mais grave é que as crianças tinham sido retiradas aos pais, mas há um mês o tribunal devolveu a custódia dos filhos. Na madrugada de sexta-feira, o Ruben e o Hugo foram deixados pela mãe na urgência de pediatria do hospital de Barcelos. Desnutridos, estes dois bebés gêmeos de 7 meses estavam sem comer há 3 dias. O Hugo não resistiu e morreu. O Ruben está a recuperar e já não corre perigo de vida. Há muito que os pais destes meninos sofrem de alcoolismo. Logo no primeiro mês de vida, a avó das crianças entregou-os à Segurança Social. Algum tempo depois, o casal desintoxicou-se e os meninos voltaram a casa. Mas o fim de semana passado foi fatal. Foi batizado domingo e pronto, foi assim que aconteceu isto. Eles saíram na terça-feira. Eu na quarta fui logo à assistência, fui ao tribunal, fui tudo, mas ele parece que não há justiça. Ainda foi domingo, foi batizado, a irmã foi ser madrinha do menino e a irmã botou um sumo para ela beber, a mãe para ela não se habituar ao primeiro copo, porque o primeiro copo é aquilo tudo, depois vem tudo atrás. E ela tirou o copo da mão, a irmã tirou o copo e o homem tinha botado um copo de vinho e a irmã é que tirou o copo de vinho. Mas eles bebiam os dois? Bebiam os dois, mas ele era o guia. Era o guia e era. Diz-se que depois do batizado o casal desapareceu com os meninos e não parou de beber. Agora a mãe dos bebés está recolhida em casa. O pai não tem sido visto e da última vez que foi trabalhar estava embriagado. Ele na maré, quando foi trabalhar já estava assim um bocado animado. Já chegou ao trabalho tarde, chegou era 10 horas. Quando chegou lá já ia um bocado, pronto, já ia, como é que eu ia dizer, assim, já ia com um bocado de copos a mais. Trabalhou até à noite e depois desse dia à noite, no sábado, nunca mais o vi. A irmã mais velha dos bebés tem 3 anos e já foi entregue ao cuidado dos tios. Com o Ruben livre de perigo, o tribunal já impediu os pais de o visitarem. No hospital ninguém presta declarações. Com a imagem de Nelson Alves, o cadete da TVI em Barcelos. A TVI contactou há momentos o hospital de Barcelos e soube que o segundo bebé está livre de perigo e em boa recuperação. Escândalo na Rússia. Uma criança esteve prestes a ser entregue para morrer. O tio e um transplante de órgãos. Andrei, de 5 anos, foi salvo no último minuto pela polícia. Uma história que está a chocar o país e o mundo. Esta criança estava marcada para morrer. O pequeno Andrei, com apenas 5 anos de idade, esteve prestes a ser vendido a uma rede de tráfico de órgãos. O seu destino era a morte e os seus órgãos, vendidos a peso de ouro, seriam dispersos pelos corpos de outras pessoas. A polícia chegou no preciso momento em que a vida de Andrei seria entregue aos seus carrascos. A polícia salvou a criança e os criminosos foram presos por agentes à paisana no momento em que recebiam o dinheiro. Os órgãos de Andrei valiam mais de 20 mil contos.
O pequeno Andrei saiu de casa muito feliz nesse dia. A avó tinha-lhe dito que iam à Disneylândia, mas afinal era o inferno que estava à sua espera. A criança foi abandonada pela mãe à nascença e ficou aos cuidados da avó e do tio. Agora as autoridades russas vão encaminhá-lo para a adoção. Vilarinho estreia-se como presidente do Benfica nas bancadas da Luz. A TVI acompanhou tudo. Em Israel, a sorte não sorriu a Ehud Barak. Fracassaram as negociações com o líder da direita, Ariel Sharon, para a formação de um governo de unidade nacional. Barak terá que enfrentar amanhã uma moção de censura no Parlamento israelita. Mais um elemento de instabilidade a marcar a atualidade no Médio Oriente. A violência das últimas 24 horas fez 3 mortos e 50 feridos palestinianos às balas do exército israelita. São imagens fortes que poderão chocar alguns espectadores. Com as negociações de paz suspensas, há cada vez mais sinais de que palestinianos e israelitas podem tomar medidas unilaterais. Enquanto a autoridade palestiniana reflete sobre uma declaração unilateral de independência, o primeiro-ministro Ehud Barak reuniu hoje o executivo israelita. Uma reunião de crise. O líder do Likud, Ariel Sharon, recusou as condições de Barak para um governo de unidade nacional. Barak enfrenta amanhã uma votação hostil no Parlamento. Sem maioria, a saída pode ser eleições antecipadas. Barak apresentou também os seus planos para uma separação unilateral. Um conjunto de medidas militares e outras, como as que visam definir as novas fronteiras do território sob controle palestiniano e impor uma forte redução do número de trabalhadores árabes diariamente autorizados a trabalhar em Israel. Mas Barak insiste em continuar com o processo de paz. Lá fora, algumas centenas de colonos hebreus próximos da extrema-direita reclamavam um governo com o líder da direita, Ariel Sharon, o homem que, ao forçar uma visita à mesquita de Al-Aqsa, em 28 de setembro, inflamou o Médio Oriente e pôs termo às negociações de paz. Dos confrontos de hoje, resultaram 5 mortos palestinianos. 3 foram abatidos em Gaza às balas dos soldados israelitas. Outros 2 perderam a vida com pedras ao exército inimigo. O sul de Inglaterra está em estado de alerta. Fortes ventos e temporais são esperados para esta noite. Ontem o tornado provocou elevados danos materiais. Centenas de casas foram destruídas e pelo menos 5 pessoas sofreram ferimentos provocados pela tempestade. Os fortes ventos que surgiram do nada deixaram um rastro de destruição ao longo de 2,5 km. Alguns telhados foram arrancados e arrastados pelos ventos, deixando as telhas espalhadas pelas ruas. Vidros partidos e carros danificados foram outras das consequências deste inesperado tornado. Em apenas 5 minutos, a habitualmente pacata vila de Bognor Regis ficou com o aspecto que as imagens documentam. 5 pessoas ficaram feridas e 2 continuam internadas para receber cuidados hospitalares. Apesar da prontidão das equipas de emergência e da proteção civil, receava-se nova devastação, já que as previsões meteorológicas anunciam a possibilidade de formação de outros tornados durante o dia e a noite de hoje. Com ventos previstos entre os 130 e os 150 km por hora, a população prepara-se agora para o pior. Marcelo Rebelo de Sousa faz a análise da semana, os comentários em direto de Paris. O Benfica venceu o Campo Maiorense por 2-0. João Tomás foi a grande figura do encontro. O avançado português, lançado por José Mourinho na segunda parte, fez os golos encarnados. Cerca de 40 mil espectadores assistiram ao Benfica Campo Maiorense. Logo aos 5 minutos, o primeiro caso do jogo. Rojas derrubou a Elson quando o brasileiro ia isolado em direção à baliza de Enca. O defesa encarnado deveria ter sido expulso, mas viu apenas o cartão amarelo. Do livre resulta uma bola no poste. O remate é de Miguel Vaz. Aos 29 minutos, novo caso no jogo. Sabri foi claramente puxado pela camisola. Uma falta para a grande penalidade que o árbitro não assinalou. Na segunda parte, Mourinho lançou Carlitos e João Tomás. Foi do avançado português o primeiro golo encarnado. Uma cabeçada sem hipóteses para Paulo Sérgio. Dez minutos depois, Sabri inicia a jogada do segundo do Benfica.
O trabalho de João Tomás é notável. Estava feito o 2-0. Um golo que descansou os adeptos benfiquistas. O resultado manteve-se até a final da partida. José Mourinho estava naturalmente satisfeito com a vitória da equipa. Um triunfo que o treinador encarnado dedicou a Vali Azevedo. Quanto ao treinador do Campo Maiorense, Carlos Manuel queixou-se da arbitragem. Queria dedicar esta vitória ao presidente que me convidou para ser treinador do Benfica. E queria desejar, obviamente, a melhor sorte e o melhor futuro para o novo presidente do Benfica. Jogámos com 10. Pelo menos ficámos a jogar com menos um, não há dúvida nenhuma. Foi justa ou não a expulsão do Poio? Mourinho disse que as regras são para cumprir, o árbitro aplicou a lei. Então teríamos que jogar durante este campeonato todo, para aí com 8 jogadores cada jogo, em todos os jogos que existe. Neste campeonato, possivelmente, há sempre estas atitudes. Manuel Vilarinho sentou-se na bancada junto dos sócios. O próximo presidente do Benfica não aceitou o convite de João Vali Azevedo para assistir ao jogo na tribuna presidencial. No final, estava satisfeito com o resultado. Porta 12, muito perto das 4 da tarde. Manuel Vilarinho quis assistir ao Benfica Campo Maiorense junto dos sócios, isto é, na bancada. Tinha saudades de vir aos estádios? Tinha, pois claro que tinha. Entrar daqui a pouco no Estádio da Luz, como se sente entrar neste estádio já com o presidente? Muito alegre, mas já estou comovido com estas manifestações. O caminho, que até era curto, tornou-se uma autêntica maratona. Manuel Vilarinho, qual atleta de eleição, teve mesmo de saltar uma barreira para chegar ao seu lugar. Depois, comodamente sentado, assistiu ao jogo e vibrou minuto a minuto. Ao intervalo, o primeiro comentário a uma recepção calorosa. Como é que sentiu a recepção dos adeptos do Benfica? Foi muito boa, muito boa. Foi uma reação normal, acho eu. Então, tiveram com o seu presidente, é bom. E eu gosto de ver o futebol, é aqui. Para a segunda parte estavam reservados os golos e Manuel Vilarinho pôde finalmente dar largas à sua alegria. O Benfica venceu o Campo Maiorense por 2-0. Manuel Vilarinho, o presidente eleito, estava obviamente satisfeito. Gostou do jogo? Gostei. Foi emocionante do fim. Pois, hoje sou adepto. Hoje não quero dizer nada. Com o João Tomás assim, se calhar não é preciso jardel. É sempre preciso. Bom jogador. Uma vitória por 2-0, teoricamente a primeira de Manuel Vilarinho como presidente do Benfica. Em Gaia, milhares de pessoas eufóricas recebem marco do Big Brother. Aos domingos, como é hábito, é dia da análise da semana com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, esta semana em direto de Paris. Boa noite, professor. Boa noite, João. Vamos começar por falar de um dos temas que está a marcar a atualidade no mundo, as eleições americanas. Há pouco mais de 8 dias, as eleições presidenciais americanas dominam a atualidade, mas, ao contrário do que é habitual, ninguém consegue garantir qual dos principais candidatos vai vencer. George W. Bush e Al Gore estão virtualmente empatados nas sondagens. É pouco e todos os votos são importantes. Os dois candidatos percorrem, por isso, os estados que podem fazer a diferença. O republicano George W. Bush, que nos últimos dias tem mobilizado grandes multidões, esteve ontem no Wisconsin. Enquanto Al Gore se concentrava na Pensilvânia. Bush e Gore representam a viragem dinástica da política norte-americana. O primeiro, filho de ex-presidente. O segundo, de um ex-senador dos anos 50. Conhecidos desde a adolescência, representam faces diferentes da mesma moeda.
Bush e o seu republicanismo com compaixão é uma versão musculada dos democratas. Gore é o herdeiro direto dos democratas conservadores de Clinton, cujas faces mais visíveis são o candidato à vice-presidência Joe Lieberman e Madeleine Albright, a conservadora de secretária de Estado, responsável pela política internacional. Uma consequência direta dos 8 anos de presidência de Bill Clinton, que diluiu com arte as fronteiras direita e esquerda e manteve um forte crescimento económico. Por isso, Bush e Gore partiram à conquista do centro com estratégias semelhantes. Por isso, as sondagens os mantiveram tanto tempo a par como a 2 gêmeos siameses. Por isso, a diferença está nos pormenores, já que Gore não consegue passar a mensagem que o que está em causa é salvar o que resta do serviço público, na educação, na saúde e na segurança social. Sem verdadeiro confronto político, esta eleição decide-se no caráter dos candidatos. E aí, as sondagens dizem que o descontraído e sorridente Bush surge bem mais popular. Professor, a propósito de eleições, e falando das nossas eleições presidenciais para 14 de janeiro, esta semana ficou marcada também pela desmarcação de Jorge Sampaio de estar presente na inauguração da cerimónia do Porto 2001. Pois, bom, eu queria começar por isso, precisamente para dizer que na sequência da intervenção que fiz aqui há uma semana, mal tinha acabado, o Dr. Jorge Sampaio me telefonou a dizer-me que era sua intenção, em relação a uma das críticas que eu tinha formulado, fazer o debate que deveria ser feito, isto é, debater com os demais candidatos, que o forem naquela altura, tudo o que diz respeito às presidenciais. E eu achei isso uma boa notícia. A segunda boa notícia chegou já depois, foi a de o Presidente da República, agora candidato presidencial, não se prevalecer da sua qualidade presidencial no dia de reflexão, respeitando o princípio da imparcialidade. E eu acho que fez muito bem. Fez muito bem porque os princípios são para respeitar a democracia e os princípios não mudam de acordo com as conveniências e não há nenhuma conveniência, mesmo a da marcação, aliás, feita por estrangeiros, ao que parece, a nível europeu, da ranking de Porto, capital europeia da cultura, que justifique, de facto, uma violação que seria uma violação grosseira do princípio da imparcialidade. Mas vamos às americanas, às eleições americanas. E em relação às eleições americanas, olhando para os debates, temos a dizer, aliás, eu tenho a lembrar aos americanos que, porventura, ainda se não tenham lembrado disso, que termina amanhã o dia para os americanos que vivem em Portugal votarem via DHL, ainda podem votar. Mas, em relação aos 3 debates, tudo correu mais ou menos assim. Al Gore ganhou folgadamente o primeiro, Bush ganhou folgadamente o segundo, Al Gore ganhou tangencialmente o terceiro. Grande cavalo de batalha de Al Gore, a defesa da educação pública, da saúde pública, da segurança social pública. Grande cavalo de batalha de Bush, a defesa da sociedade civil e das pessoas libertas do Estado. Trunfos de um e de outro. Trunfos de Al Gore, a situação económica americana, que é verdadeiramente espetacular. O ser vice-presidente, poder, cria poder. Em terceiro lugar, a personalidade de Clinton. É certo que Clinton é um bocado um fantasma em relação ao Al Gore, mas, cada vez que intervém, é positivo, faz o jogo de Al Gore. Inconvenientes de Al Gore. Primeiro, a sensação de indecisão. Bem formado, uma pessoa bem intencionada, mas indecisa. Segundo lugar, o caráter plástico de muitas intervenções. O lado artificial de estudado, de preparado e, portanto, de menos forte, sobretudo em intervenções televisivas. Bush, positivo. Bom, o crédito que ficou daquela dívida de gratidão dos americanos ao pai, que correram depois de uma vitória internacional. Em segundo lugar, um bom governador, discutível em muitos aspectos, mas bom governador. Em terceiro lugar, a sensação de decisão. Inconvenientes. Aqui e ali, muito conservador em algumas posições e às vezes também cinzento, com dificuldade de expressão, que aliás foi dominando ao longo da campanha e foi melhorando ao longo da campanha. Como aliás a peça recordava, um e outro descendentes de linhagens políticas, um filho de antigo presidente, outro filho de antigo senador, que esteve quase para ser, em 56, candidato a vice-presidente pelos democráticos americanos. Ora bom, quem ganhará? Estão muito iguais. Até as sondagens dão uma hipótese de vantagem de Bush, mas não esqueçamos que Al Gore tem a seu favor um problema que é o sistema eleitoral. É que, ao contrário do que se passa em Portugal, ou que se passa aqui em França, no dia de 7 de novembro, próximo, os americanos não vão votar diretamente na escolha do seu presidente. Vão escolher os grandes eleitores, que eles é que vão votar
uns tempos depois, na escolha do Presidente. É evidente, no próprio dia, já se sabe, somando os grandes eleitores e somando os votos, quem é que ganha e quem é que perde. Simplesmente, o que é importante é saber qual é a repartição de grandes eleitores por Estados. Porque os Estados Unidos são uma federação. E essa repartição por Estados pode ser mais favorável a um candidato ou mais a outro, conforme a influência que ele tem em cada um dos Estados. Ora, agora, é beneficiado porque os Estados onde tem, à partida, ou até agora, maior influência, têm uma repartição favorável de grandes eleitores. E, portanto, embora Bush pareça numa posição favorecida, eu ainda diria que pelo sistema eleitoral, se houver um empate em número de votos ou perto disso, Al Gore tem mais hipótese de vencer. Agora, há duas coisas que são claras. E a peça disse-o, quer ganhe um, quer ganhe o outro, se qualquer deles, à partida, pode ser que depois mude no mandato, nem Bush é Reagan, nem é sequer o seu pai Bush, nem Al Gore é Clinton. Segundo, isto é muito importante, a primeira-dama, as candidatas à primeira-dama apagaram-se nesta corrida eleitoral. Nenhuma delas é Hillary Clinton. E mesmo que Hillary Clinton vá ganhar as eleições para o Congresso, os americanos agora querem ou uma Laura Bush ou uma Tipper Gore apagada e não a Hillary Clinton forte que tiveram no último mandato. Portanto, professor, vamos ter então suspense até à madrugada do dia 8 de novembro? Eu diria que sim. Suspense, embora eu diga que, apesar de tudo, a menos que seja desastroso, Al Gore ainda tem hipótese de ganhar. Passamos à atualidade nacional. Pina Moura, depois de Pina Moura e Jorge Coelho, seguiu-se o caso do Ministro da Economia. Mário Cristina de Sousa comprou mais de 600 ações da EDP, enquanto Ministro da Tutela. Cristina de Sousa desvaloriza a compra. Para António Guterres, esta é uma questão de consciência, mas a oposição não tem dúvidas e pede a demissão do Ministro. É mais uma jogada no xadrez da política, agora na Bolsa. Depois de Pina Moura e de Jorge Coelho, é a vez de Mário Cristina de Sousa. O Ministro da Economia comprou 650 ações da quarta fase de privatização da EDP, depois de ter estado no Conselho de Ministros que definiu os pormenores da operação. Informações que, para Mário Cristina de Sousa, não lhe dão qualquer vantagem. Mas essa informação privilegiada não tem qualquer impacto ou qualquer relevo para este efeito que estamos a falar. Teria, por exemplo, se isoladamente e fora de uma OPV eu tivesse comprado ou vendido ações, coisa que nunca fiz deliberadamente, quer enquanto Presidente do Conselho de Administração da EDP, quer obviamente como membro do Governo. Eu não tenho neste momento mais informação do que aquela que consta do prospecto da OPV. Mário Cristina de Sousa argumenta esta é uma decisão pessoal, pois quer manter os laços com a empresa que presidiu. O Ministro da Economia garante que não vai vender as ações da EDP. Argumentos que parecem ter convencido António Guterres para o Primeiro-Ministro, esta é apenas uma questão da consciência de Mário Cristina de Sousa. Outra análise é feita pelos partidos da oposição, PSD, PCP e PP, pediram a demissão do Ministro da Economia e justificam, em causa está a ética e o bom senso. Professor, mas Mário Cristina de Sousa não se demitiu. Pois, ora bom, sobre isto eu diria três coisas muito rápidas. A primeira é de que não há, de facto, nenhuma lei que proíba o Ministro da Economia, que manda na EDP, no sentido de que controla, tutela a EDP e no sentido de que pertence a um Conselho de Ministros que toma decisões fundamentais sobre a vida da EDP, não há nada que o proíba de comprar e vender ações da EDP. Nem em OPV, nem noutra situação. E, portanto, nesse sentido, o direito não proibia o Ministro Mário Cristina de Sousa de fazer o que fez. Agora, outra coisa é a ética. Já não digo o bom senso, mas a ética. E a ética diz-nos que se deve separar a atividade política da atividade pessoal. Se deve separar o exercício de cargo político da atividade que consiste em comprar e vender ações, como qualquer cidadão. E que, portanto, o Ministro da Economia, que tem um papel de controle, de tutela sobre a EDP, não deve comprar e vender ações da EDP, mesmo por laços afetivos, mesmo estando sentimentalmente muito ligado à EDP. E, portanto, eu acho que ele fez mal, acho que devia ter colocado o lugar à disposição do Primeiro-Ministro, acho que é evidente que o Primeiro-Ministro nunca o iria propor a sua demissão, pois se, em relação a um caso de que falei aqui várias vezes, o Ministro Mariano Gago viajou à nossa custa, no avião do Estado, até à Grécia e até à Itália com a filha e com a mulher, e não achou que tivesse nenhum problema de consciência, nem o Primeiro-Ministro lhe chamou a atenção sobre o facto, porque é que haveria, em relação ao Ministro da Economia, por comprar ações da EDP. Agora, eu recordaria outro exemplo, que para mim faz o contraste. Daqui a pouco tempo, faz 20 anos que no primeiro governo de Balsemão, um ministro das Finanças
quando entrou para esse cargo, se desfez da sua carteira de títulos. E a carteira de títulos na altura não se comparava com a carteira de títulos hoje. E fê-lo porque achou que, como Ministro das Finanças, que mandava também na economia, lhe ficava mal. Ao mesmo tempo que tomava decisões fundamentais para a economia e para as finanças portuguesas, estar a comprar e a vender ações na Bolsa. Esse ministro chamava-se João Moraes Leitão. E eu acho que a diferença que há entre Mário Cristina de Sousa e João Moraes Leitão não é uma diferença de 20 anos. É uma diferença de posição perante a política e perante a moral na política. E neste momento em que o Papa João Paulo II se prepara na próxima semana para declarar Thomas Moros como o padroeiro dos governantes, dos estadistas, dos políticos à escala mundial, não seria mau que seguisse mais depressa o exemplo de Moraes Leitão e que não fizesse escola o exemplo de Mário Cristina de Sousa. E outra guerra entre governo e oposição. O Orçamento de Estado divide os dois polos. A um passo pode estar uma crise política. O Primeiro-Ministro quer evitar o pior cenário e apela à aprovação. O repto parece longe de ser aceito, mas se houver chumbo, Guterres garante estar pronto para a luta eleitoral. Um orçamento, duas perspectivas. Para o governo, o documento é duro, rigoroso e, por isso, merece aprovação. Para metade dos deputados da Assembleia da República, os da oposição, nem por isso. Uma dualidade que levou o Presidente da República a querer saber o que pode esperar Portugal nos tempos mais próximos. Ouviu críticas em uníssono da esquerda à direita. O orçamento não passará. António Guterres contra-atacou, acusou as forças políticas não socialistas de quererem mergulhar o país numa crise política que culminará naturalmente em eleições antecipadas. Para o evitar, pede cedências. A uma semana da aprovação das contas, há quem peça a cabeça de Guterres, quem clame por um segundo orçamento e até quem apresente propostas para a discussão na especialidade, depois de prometer chumbar o orçamento na generalidade. Perante tudo isto, Guterres prefere pedir ao PS o novo mandato, não vá o diabo de Celas. Professor, apesar do chumbo anunciado da oposição, António Guterres mantém-se confiante. Ora bom, eu acho que é o chumbo que não vai existir, mas já lá chegaremos. Em primeiro lugar, esta semana, que foi de alguma maneira também marcada pelo debate sobre o voto do orçamento, foi a semana em que finalmente ficámos a saber o número que desde junho o Governo estava a esconder. Julho, agosto, setembro, outubro, o PIB, isto é, a riqueza nacional em 99. E como desconfiávamos, era mau, senão não tinha sido escondido tanto tempo. E nós crescemos apenas 3% em 99, menos 0,6% do que aquilo que o Governo tinha dito que íamos crescer. E pior, as exportações andaram mal, sabe-se agora, e sabe-se que desse crescimento só qualquer coisa como cerca de 25% se deve a investimento. O resto, e sobretudo, a consumo. Mas pior ainda, porque as más notícias não vêm isoladas, já se sabe que este ano vai ser pior. E a ir por este ritmo vamos crescer menos de 2,7%, o que nos deixa a um ponto da Europa. Portugal, em vez de se colar à Europa mais avançada, atrasa-se da União Europeia. Ora bom, é neste panorama que este é que é preocupante. E é com este que o engenheiro Guterres devia estar preocupado, mas não. Está preocupado com o voto dos partidos, que o não devia preocupar, já direi porquê, que se discute quem vai votar como e qual o resultado. Eu lembrei-me de duas histórias que definem muito bem o que é hoje o retrato da oposição e do governo perante a votação do orçamento. Comecemos pela oposição. Já lá vão quase 50 anos, na minha faculdade, a Faculdade de Direito de Lisboa, houve um concurso para professor catedrático. Nos concursos para professor catedrático, no fim havia votação, por bolas brancas e pretas, e se há mais brancas do que pretas, passa-se, mais pretas que brancas, chumba. E vários professores queriam pregar um susto àquele candidato, dando uma bola preta, mas queriam que ele passasse. E todos pensaram, bom, eu ponho bola preta, mas o do lado põe bola branca, há mais bolas brancas, ele passa. E o que aconteceu foi que ele chumbou. E chumbou só com bolas pretas. Porque cada um pensou na sua bola preta e o candidato não passou. Ora bom, isto para mostrar a esquizofrenia que vive a oposição. A oposição não quer eleições. Não há nenhum partido da oposição que queira verdadeiramente eleições. Portanto, nenhum deles quer que haja um problema de fundo, uma crise política com o orçamento. Só que todos dizem da boca para fora outra coisa, que vão votar contra inviabilizar o orçamento. Há aqui uma esquizofrenia. Dizem uma coisa, mas no fundo querem outra coisa. O que quer dizer que na hora da verdade, como o que conta é o que querem, e como tem até a hipótese que não chegaremos lá, de segunda votação, que não houve no caso do candidato, sabemos lá se no caso do candidato com segunda votação as pessoas não tinham metido a bola branca para ele passar, aqui, como a lei impõe que o Governo, se chumbar o primeiro orçamento, apresenta outro,
há sempre a hipótese de revisão de voto. Mas o que eu diria é que, provavelmente, regressando àquilo de que eu falava há uns tempos atrás, que o Bloco de Esquerda, ou os Verdes, mas provavelmente o Bloco de Esquerda, ou um outro deputado doente que caia com gripe na altura da votação, venham permitir que a oposição realize aquilo que, no fundo, quer. É que não haja eleições antecipadas. Quanto ao Governo, a história de que eu me recordo é a história que é muito conhecida, esta é conhecida, do pastor e do lobo. Havia numa aldeia um que passava a vida a gritar ao lobo. Dizia, veio o lobo! E da primeira vez as pessoas apanharam um susto, imobilizaram-se. Como da segunda, como da quinta, como da 10ª, como da 20ª. Quando pela 40ª vez veio o pastor a dizer, veio aí o lobo, as pessoas riram-se. Disseram, isto é a rábula do costume, lá vem ele a gozar connosco. E o lobo entrou e comeu o pastor. Com o engenheiro Guterres é um bocadinho assim. Ele dramatiza por tudo e por nada. Mas enquanto agora quis dramatizar, ninguém lhe ligou. As pessoas estiveram muito mais preocupadas com as eleições no Benfica do que com as dramatizações do engenheiro Guterres. Mais do ministro Pina Moura, mais do ministro Jorge Coelho, mais do ministro Alberto Martins, com a negociação dos salários da função pública, todos somados, mesmo com os comunicados e discursos do primeiro-ministro que ainda por cima tiveram o azar de calhar em cima das eleições do Benfica, ninguém levou muito a sério. E ninguém levou a sério, primeiro, porque ele, tal como pastor, anda há que tempos a dramatizar, a fazer cena. E as pessoas não acreditam nessas cenas. Segundo, porque toda a gente sabe que ele não quer eleições. Também não quer eleições. E, portanto, se tiver a hipótese de com qualquer Bloco de Esquerda ou qualquer deputado arranjar uma porta de última hora para esta dramatização não darem nada, é isso que vai acontecer. E, portanto, eu terminaria por onde comecei. O que seria natural, e o que vai ser natural, é que a oposição acabe, ou alguém por ela, acabe por encontrar a tal saída que todos desejam. E cada qual olha para o lado a ver quem é que encontra e há de alguém encontrar. E, por outro lado, é a saída que o engenheiro Guterres deseja. O engenheiro Guterres faz peito. Como a oposição, estão todos a fazer peito forte, mas estão todos fracos. Ninguém quer eleições. E, portanto, quando todos fazem peito de forte, mas temem as eleições, provavelmente isso significa que não vai haver eleições, nem vai haver a tal crise que, aliás, não tem preocupado os portugueses. Bom, eleições houve, mas no Benfica, na sexta-feira, a presidência do Benfica mudou de mãos. Manuel Vilarinho foi eleito presidente do Clube da Luz. Os sócios apostaram num novo projeto e tiraram o poder a Vali Azevedo. Uma votação onde os sócios compareceram em massa para escolher o futuro presidente do Benfica. Quando o último sócio votou, já passava da 1 da madrugada. 2 horas depois, eram conhecidos os resultados oficiais. 62% dos votos para Manuel Vilarinho e 38% para Vali Azevedo. Aos que me elegeram por confiarem nos projetos da lista B e aos que, legitimamente aliciados pela lista A, tornaram esta nossa eleição numa concludente vitória do Sport Lisboa e Benfica sobre os seus detratores. Antes da declaração de Manuel Vilarinho e apenas com as projeções, ao meio da noite Vali Azevedo já tinha admitido a derrota. Estamos totalmente disponíveis para entregar o mais rapidamente possível os destinos aos novos dirigentes agora eleitos. A nova direção, que toma posse na terça-feira, promete fazer uma auditoria rigorosa às contas do Benfica. Uma auditoria que tem por objetivo saber a verdadeira situação financeira em que o Clube da Luz se encontra. Viva o Benfica! Viva o Benfica! Viva o Benfica! Professor, o senhor acompanhou as eleições do Benfica. O que é que acha que foi determinante para a vitória de Manuel Vilarinho? Ora bom, eu estou muito feliz com o Braga, que, tanto quanto soube aqui em Paris, voltou a ganhar 2-0 ao Salgueiros. Mas é evidente que acompanhei, como todos os portugueses, benfiquistas e não benfiquistas, a campanha eleitoral e as eleições do Benfica. Não vou falar das pessoas, conheço ambas há muitos anos. O Dr. Vali Azevedo, desde os primórdios do PST, onde era funcionário. O Dr. Manuel Vilarinho foi meu colega durante 5 anos na Faculdade de Direito de Lisboa. Ele era e é Manuel e eu Marcelo, e, portanto, até nem estávamos muito longe nas carteiras da faculdade. Mas não vou falar deles, embora tenha, como penso todos os portugueses, ideias claras sobre o seu caráter, a sua personalidade, a sua competência, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Bom, o que interessa é as lições, ver as lições desta eleição. E a primeira lição, isto já foi dito por toda a gente, é um quase lugar comum, mas nem por isso deve deixar de ser dito, é de que o Benfica tem realmente o peso de uma grande instituição. Os governos passam, os regimes passam, o Benfica fica.
É isso que explica que numa semana de arranque de presenciais e de uma semana de debate sobre o voto do Orçamento de Estado, os portugueses tenham dado muito mais atenção às eleições no Benfica do que deram a estas questões políticas nacionais. Em segundo lugar, é uma instituição nacional no sentido da projeção que tem no mundo. Ainda hoje, ao dar a volta, eu trouxe aqui para mostrar, nos Bouquinistes, que são os alfarrabistas aqui em Paris, eu encontrei um número da revista do Benfica ilustrado, igual àquele que tinha comprado há uns tempos na Feira da Ladra. E ainda ontem, no jantar, que foi o que motivou a minha vinda aqui a Paris, de celuricenses, imigrantes de Celurico de Basto, aqui em Paris, todos os anos fazem o seu jantar, o que se discutia era realmente as eleições do Benfica, mesmo da parte dos não benfiquistas. Para muita gente, eu diria para imensíssima gente, o Benfica tem sido um símbolo de Portugal no estrangeiro. A terceira lição que há que retirar é que ganhou, a meu ver, aquele candidato que melhor personificou esta ideia de se manter o Benfica instituição. Havia em confronto duas propostas. Proposta Benfica 20% da SAD, Dr. Vale Azevedo, Benfica domínio da SAD 51%, Dr. Manuel Vilarinho. Ganhou esta. Isto é, os benfiquistas quiseram dizer o seguinte: queremos continuar a mandar na SAD. E, portanto, no futebol que fez a nossa fama e glória, entre outras modalidades, mas sobretudo o futebol. E queremos que a SAD seja portuguesa. Que não haja a hipótese de, um dia, como é natural numa empresa privada, no capitalismo, que venha a ter uma maioria americana, irlandesa, inglesa, ou, em qualquer caso, uma maioria que não tem que ver com o Benfica e com os benfiquistas. Eu acho que foi esta a diferença. É evidente que se pode dizer que também pesar os resultados nas últimas épocas e nos últimos jogos, que pesou a promessa Jardel, que pesou o abraço de Eusébio, que pesou a frente ampla que apoiou o Dr. Vilarinho, que pesou o debate televisivo, que, a meu ver, eu vi com atenção, não correu muito bem para o Dr. Vale Azevedo, mas eu acho que o que pesou sobretudo foi isto. Era uma escolha sobre a posição do Benfica e da SAD no futuro. E um dizia: o Benfica deve dominar a SAD. Ou seja, o Benfica, a instituição, os benfiquistas devem ter a última palavra a dizer sobre a equipa de futebol, sobre a marca do Benfica, mesmo sobre a sua projeção empresarial. E outra proposta que dizia: não, deve haver uma separação, a SAD deve ser autónoma, ganhe quem ganhe no Benfica, a SAD segue o seu curso e ela é que tem a equipa de futebol, ela é que deve ter a imagem e a marca explorada empresarialmente. Ora, bom, dito isto, há, no entanto, mais algumas observações complementares a fazer, mais três. A primeira é de que isso tem que ser dito, mesmo aqui na TVI, além de ter sido um debate entre candidatos, foi um debate entre canais de televisão. A meu ver, até em excesso, quando se tratou de dar notícias, ultrapassou aquilo que era legítimo, de parte a parte, mas foi ostensivo que a SIC estava por trás do Dr. Vale Azevedo e que a TVI estava por trás do Dr. Vilarinho. E nós, portugueses, assistimos a isso ao longo das últimas semanas. E numa semana, que foi uma semana gloriosa, chamemos assim, para a TVI e má para a SIC em termos de audiências, não há dúvida que a TVI teve essa boa notícia adicional. O candidato que tinha apoiado ganhou contra o candidato apoiado pela SIC. Bom, em democracia ganha-se e perde-se, e, portanto, nunca há vitórias de derrotas definitivas, mas esta semana foi, digamos assim, uma semana bem fazeja da ótica de um canal de televisão e mal fazeja para outro canal de televisão. A segunda conclusão que eu retiraria é a seguinte: para muita gente, no futebol como na política, havia a teoria de que só um estilo é que no futuro dava vitórias. O estilo populista com o culto da imagem, nomeadamente através da televisão. Ora, estas eleições mostram o contrário, pois se alguém tem pior imagem foi o presidente que ganhou, e se alguém não tinha uma tradição de comportamento populista ao longo dos últimos anos, foi o candidato que ganhou. Se isto for transponível para outros domínios, então chegaremos à conclusão que o estilo populista com o culto de imagem pode ganhar ou pode perder. E na política também pode acontecer isso. Não é líquido que não possa também perder. Ao contrário do que muitos pensavam que o tempo corria irreversivelmente nesse sentido. A terceira conclusão importante é de que, do que eu percebi, eu assisti, e há que dizer que a RTP Internacional desempenhou um papel nacional muito importante ao cobrir, eu assisti até às tantas da madrugada, para os imigrantes, as eleições do Benfica. Assisti ao que se passou e penso ter percebido que o Dr. Vale Azevedo disse, não só colocava os lugares de responsabilidade no Benfica à disposição do novo presidente, mas também a SAD. Eu acho que isso é inteligente e lhe fica bem. Porque, de outra forma, entrar-se-ia numa guerra que seria muito negativa.
seria de um lado o voto dos benfiquistas a dizer claramente que queremos que o Benfica e os benfiquistas mandem na SAD, e do outro lado alguém a dizer eu perdi, porque o voto dos benfiquistas ainda por cima não tangencialmente foi claro, mas quero manter o controle da SAD, ou quero pelo menos que um projeto que protagonizei vá por diante na SAD. Eu acho que o Dr. Vale Azevedo, se eu bem percebi o que disse, atuou com sensatez ao dizer que acatava o voto maciço dos benfiquistas e, portanto, respeitava a sua vontade de ser o Benfica a mandar na SAD. Agora, a grande lição é esta, e eu digo isto modestamente como bracarense, de saluricenses, é que, de facto, o Benfica, com o grande respeito que eu tenho pelo Porto e pelo Sporting, é, sobretudo cá fora, ainda aquele clube de futebol e clube em geral, que mais é identificado com a presença e a imagem do nosso país. Isso é um grande trunfo, isso é uma mais-valia que não tem expressão empresarial só, é um grande trunfo associativo, porque tem a ver com uma ideia, tem a ver com uma alma e tem a ver com uma história. Professor, passemos então às sugestões desta semana, agenda cultural e livros. O que é que nos sugere? Ora bom, vamos começar pelas sugestões. Na agenda cultural eu chamaria rapidamente a atenção, quem puder dar um pulo à Marinha Grandes, está de parabéns à Marinha Grande, porque tem lá exposto um vitral de um grande artista que se chama Narciso Squagliata, a quem João Paulo II pediu para conceber um vitral para a Basílica de Santa Maria dos Anjos em Roma. Depois, quem gosta de música, e aqui vou reparar uma falta ao longo das últimas semanas, é não perder a temporada da Gulbenkian, que está magnífica, e esta semana em particular também a temporada do ciclo Chopin no Tivoli, para quem gosta de piano, em particular. Estou em Paris, ficaria mal para quem um dia vier a Paris até janeiro não aproveitar duas grandes exposições espetaculares. No Museu d'Orsay, a exposição Manet e as Naturezas Mortas. E no Museu do Grand Palais, duas grandes exposições, mas uma em particular que se chama O Mediterrâneo, de Courbet a Matisse, que é impressionante em termos de pintores franceses, nomeadamente impressionistas, que viveram no Mediterrâneo e têm a cor, a luz do Mediterrâneo. Mas, além disso, eu queria chamar a atenção, talvez para a semana dê para falar, terça-feira termina o prazo dado pela Comissão Europeia para a FIFA, a UEFA e a Federação de Jogadores Profissionais se entenderem quanto ao problema das transferências. E até agora não se entenderam. De um lado FIFA e UEFA, do outro lado jogadores profissionais. E também começa a contagem decrescente para o grande Masters de ténis, que reunirá os 8 papas do ténis em Lisboa, já seguros Sampras, Agassi, Safin, Guga, o brasileiro, e a caminho vários outros, como Corretja, quem sabe se Enquist, quem sabe se Henneman. É todo um programa. E, finalmente, uma nota para dizer que está de visita a Paris o presidente Putin, que causou grandes perturbações no trânsito local, e que isso coincide, digamos assim, com uma grande guerra que ele tem com os grandes capitais russos, mas, por outro lado, uma promessa sua de privatização acelerada de 3.000 das 3.600 empresas ainda detidas pelo Estado na Rússia. Quanto a livros, e tendo aí os livros, eu, portanto, vou referi-los, mas ficaram criteriosamente em Lisboa, não os trouxe para cá, mas passarão, penso que, aí nos ecrãs para que os telespectadores possam ver. Eu começaria por uma tese, que é uma tese de doutoramento em Dublin, chama-se União Sagrada e Sidonismo Portugal em Guerra 1916-1918. É muito interessante para aquele crucial da Primeira República Portuguesa. É de Filipe Ribeiro de Menezes e tem um prefácio do atual Ministro da Administração Interna, Nuno Severiano Teixeira. O segundo livro é também uma tese de doutoramento agora em Coimbra de uma luso-brasileira, Heloísa Paulo. É de um período posterior da nossa história, chama-se Aqui Também é Portugal, a colónia portuguesa do Brasil e o salazarismo. E é a história de como a comunidade portuguesa no Brasil foi acompanhando o salazarismo, apoiando ou desapoiando. O terceiro livro que queria hoje evocar é de António Lobo Antunes. Chama-se Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura. É, no fundo, na minha opinião modesta, especialista nestas matérias, um poema em prosa, e onde me parece haver também traços, alguns de autorretrato, mas que termina
ou que inclui algumas mensagens de esperança. Por exemplo, diz a certa altura, há momentos na vida em que necessitamos tanto de um sorriso. Um quarto livro, Vasco Graça Moura. Vasco Graça Moura lançou agora a sua poesia em 1997-2000, que é uma recolha, naturalmente, da sua atividade poética ao longo destes anos, e onde sublinharia o lamento para a língua portuguesa, e realmente pelos tratos de polé que tem merecido, muitas vezes bem merece esse lamento. Cito uma passagem: no teu próprio país te contaminas, e é dele essa miséria que te roça, mas com o que te resta me iluminas. E terminaria com uma última sugestão que eu faria a professores e a pais, que é o livro de Daniel Sampaio. Chama-se Tudo o que Temos Cá Dentro. E é meio caso clínico, meio ficção. A história de um suicídio de jovem, vivido pelo quase namorado dessa jovem, e pela família, e pelos professores, e pelos amigos. Tenho a certeza, como pai que sou e como professor que sou, que os pais e os professores não irão perder mais este livro de Daniel Sampaio. E João, por hoje e daqui é tudo. Boa noite, professor, e até para a semana. Já em Boa Lisboa? noite, João. Já em Lisboa? Até para a semana. Em Gaia, milhares de pessoas eufóricas recebem Marco do Big Brother. Nós fazemos uma pequena pausa neste Jornal Nacional. Voltamos já a seguir a um curto intervalo. Até já. No meu tempo, 1 litro de azeite serrata só custava 299 escudos. Não me esqueço. Agora é que me esqueceu. Camarão pequeno congelado custava apenas 999 escudos o quilo. E uma televisão com 51 centímetros custava